Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre a igreja passará pela grande tribulação. Eu vou te dar 6 motivos porque a igreja passará pela grande tribulação. Muitas pessoas acreditam que a igreja será arrebatada antes que o anticristo se manifeste. E muitas pessoas acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. E a igreja só será arrebatada depois da grande tribulação, na segunda volta do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 24, verso 29 em diante, que diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Verso 30. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Jesus Cristo, ele só virá na segunda vez, ou pela segunda vez, depois da grande tribulação, depois da aflição daqueles dias. Jesus Cristo já veio a primeira vez. Jesus Cristo veio a primeira vez na terra, em Jerusalém, do lado sul de Israel. Jesus Cristo, ele nasceu em Belém, na Judéia. Essa foi a primeira vez da vinda do Senhor Jesus Cristo para morrer pelos pecados de todos aqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer pelos pecados da humanidade. E aqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo recebem o perdão eterno e a vida eterna. Essa foi a primeira vez que Jesus Cristo veio, morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia Deus o ressuscitou. Jesus ainda ficou 40 dias aqui na terra, se manifestando às pessoas, aos discípulos, às mulheres e homens de Deus. Depois de 40 dias, Jesus Cristo sobe aos céus. E quase 500 pessoas, ou mais ou menos 500 pessoas, estavam vendo Jesus subindo ao céu, depois de ter ressuscitado e ter ficado aqui na terra 40 dias. Quando Jesus estava subindo aos céus, e todas aquelas pessoas olhando Jesus subindo, apareceu 2 anjos e disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu ao céu, ele há de descer também novamente. Então agora toda a humanidade está esperando a segunda vinda de Jesus Cristo. E essa segunda vinda de Jesus Cristo acontecerá em uma só vez. A segunda vinda em uma só fase. Não em 2 fases, como alguns pregadores
ensinam de uma maneira errada, porque Jesus Cristo vai vir pela segunda vez em uma só fase depois da grande tribulação. Veja agora comigo 6 motivos porque Jesus virá arrebatar a igreja somente depois da grande tribulação e virá com poder e grande glória. O primeiro motivo de que a igreja passará pela grande tribulação é porque notem que Noé, quando Deus avisou Noé que haveria um grande dilúvio na terra, Deus não tirou Noé do dilúvio, mas guardou Noé, seus 3 filhos, 3 noras e a esposa, 8 pessoas e animais de várias espécies da terra. Eles não foram tirados do dilúvio, da aflição, da tribulação, mas eles foram guardados no dilúvio, dentro de uma arca. Deus não precisou tirar Noé e a sua família do dilúvio para que eles fossem livres do dilúvio. Mas Noé e sua família ficaram no dilúvio, mas guardados dentro da arca. E assim também a igreja. A igreja não precisará sair antes da grande tribulação, nem no meio da tribulação. Vai passar toda a tribulação guardado por Deus na tribulação. E somente no final da grande tribulação, quando Jesus Cristo voltar a segunda vez, em uma só fase, com poder e grande glória, que vai arrebatar a igreja, ressuscitar todos os que morreram em Cristo Jesus e os que morreram pela palavra de Deus, e vão direto para Jerusalém para começar o grande milênio do reinado de Cristo. O segundo motivo de que a igreja passará pela grande tribulação é que, veja o exemplo de Elias. Elias foi arrebatado, assim como Enoque. Somente 2 seres humanos da terra foram arrebatados até os céus: Enoque e Elias. Notemos que Elias só foi arrebatado depois que Elias passou pelas aflições. Primeiro, Elias ele foi até ao rei Acabe, disse que não iria chover. E o rei Acabe começou a perseguir Elias para matá-lo. O rei Acabe matou vários profetas, mas não matou Elias. Depois Elias chamou todos os profetas de Baal no monte e fizeram um desafio. Elias desafiou os profetas de Baal e os profetas de Baal desafiou o profeta de Elias. E eles fizeram ali um sacrifício. Aquele sacrifício que o Deus mandasse fogo e consumisse o sacrifício era o Deus Todo-Poderoso. Os profetas de Baal oraram ao Deus de Baal e não caiu fogo. Mas quando Elias orou, o fogo de Deus caiu e consumiu os holocaustos. Depois daquele episódio, Jezabel disse que iria matar Elias. Elias fugiu, se escondeu. Elias entrou em uma depressão, em uma tribulação, em uma aflição tão grande, porque Elias ficou com medo da morte. Elias pensou que era o último profeta que tinha vivido. Elias, ele pediu a própria morte. Elias disse: Senhor, me leva, eu quero morrer. Mas Deus enviou um anjo, deu pão, água, comida para Elias e disse: Elias, você tem uma grande viagem. Elias andou por 40 dias até o monte. Depois dessa aflição, Deus falou com Elias no monte. E Elias ainda fez
e entregou algumas mensagens de Deus, e só depois da aflição Elias foi arrebatado. Assim também é a igreja. A igreja passará pela grande tribulação, e só depois da aflição daqueles dias é que Jesus vai voltar e vai arrebatar a igreja e ressuscitar todos aqueles que morreram em Cristo Jesus. O terceiro motivo de que a igreja passará pela grande tribulação é que Deus, Ele permitiu que a igreja primitiva, assim que Jesus Cristo subiu aos céus, os apóstolos deram continuidade ao Evangelho. E assim, depois de alguns anos, começaram a grande tribulação, grandes perseguições. Mulheres e homens de Deus, cristãos, que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, foram perseguidos por mais ou menos 300 anos. Os imperadores de Roma perseguiam os cristãos e, por pura maldade, aqueles cristãos fiéis eram jogados em uma arena e em volta daquela multidão na arena, aquela multidão era como se fosse um espetáculo para os romanos, e os romanos soltavam os leões e devoravam aqueles cristãos. E as pessoas se alegraram, as pessoas riam e brincavam, porque os cristãos eram como um espetáculo para o Império de Roma. E assim também outros César, eles pegavam os cristãos que serviam a Cristo, que não se dobravam à divindade de César, porque César sempre quis, os Césares sempre quiseram ser reconhecidos como divinos, mas os cristãos só se dobravam perante o divino Jesus, o divino Deus e o divino Espírito Santo. E como que os cristãos não queriam reconhecer César como divino, porque o único divino é Deus. Aqueles cristãos, muitos, eles foram amarrados em postes e tocaram fogo neles, e muitos cristãos foram mortos, incendiados. Muitos perderam suas casas, suas fazendas e eram perseguidos, presos e mortos. Isso também é tribulação. E todos esses cristãos, muitos morreram, mas muitos deram continuidade sem medo e continuaram a pregar a palavra de Deus. E é por isso que nós estamos vivendo o evangelho de hoje. Tem muitas pessoas que dizem, principalmente os cristãos desses últimos dias do século 21, nós não vamos passar pela grande tribulação porque nós somos santos. Se nós olharmos a igreja desses últimos dias, os cristãos são bem menos santos do que os cristãos da igreja primitiva. Hoje em dia, o que tem acontecido nas igrejas, uns contra os outros, um querendo tirar a posição do outro, um invejando o outro, um querendo o mal do outro, o negócio está feio. A situação de muitos na igreja estão vivendo como se estivessem no mundo, mas estão na igreja. E muitos ainda dizem, nós não vamos passar pela grande tribulação porque nós somos santos. Mas o povo também da igreja primitiva eram santos. E muitos foram mortos, perseguidos, caçados. Esse é o terceiro motivo do que também os cristãos do século 21 irão passar pela grande tribulação. O quarto motivo de que a igreja irá passar pela grande tribulação é porque
Muitos dizem que tem duas fases. Primeiro Jesus vai vir vai buscar a igreja. Aí muitos dizem que depois Jesus vai vir com a igreja. Muitos estão falando em duas fases. Jesus busca a igreja, aí some de novo. Aí começa uma grande tribulação. Aí depois Jesus vem com a igreja. Isso não existe na Bíblia. Isso não está escrito na Bíblia. O apóstolo Paulo, na sua epístola de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15, 16 e 17, o apóstolo Paulo disse que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e ressuscitarão os mortos. E logo em seguida, os vivos cristãos serão arrebatados. E na segunda epístola de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a Bíblia vai nos dizer que Paulo disse que de maneira alguma ninguém vos engane, porque isto não acontecerá. A vinda de Jesus não acontecerá sem que antes venha uma grande apostasia e se manifeste o filho da perdição, na qual vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Antes da vinda do Senhor Jesus, antes do arrebatamento da igreja, o anticristo vai se manifestar. Haverá uma grande apostasia. Muitos vão renegar a fé, não vão ter fé, e vai acontecer algo no mundo que o mundo vai detestar os cristãos. Muitos vão detestar aqueles que servem a Cristo, aqueles que falam do Senhor Jesus Cristo, e muitos serão perseguidos. Esse é o quarto motivo de que não está na Bíblia que Jesus vai vir a segunda vez em duas fases. Jesus só vai vir a segunda vez e a única segunda vez para buscar a igreja, ressuscitar os mortos em Cristo e começar o milênio aqui na terra. O quinto motivo de que a igreja passará pela grande tribulação é que está lá em 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versos 51, 52, 53, que diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao tocar a última trombeta, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados, arrebatados. Note que em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51, 52 e 53, está escrito que num abrir e piscar de olhos, antes ou ao ressoar, ou ao tocar a última trombeta, os mortos ressuscitarão, mortos em Cristo, e os que estão vivos cristãos serão arrebatados. Se você ler na Bíblia, só existe 7 trombetas em sequências no livro do Apocalipse, capítulo 8, que é o 7º selo que é aberto, que começa-se a dar entrada a 7 trombetas. Na primeira trombeta vai acontecer um juízo na terra, na segunda outro juízo, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. Mas quando for tocar a 7ª trombeta, ao tocar a última trombeta, Jesus vai vir com poder e grande glória. Jesus só vai vir depois que abrir os 7 selos. Depois que for tocada as trombetas, depois que for lançada na terra as 7 taças da ira de Deus. E o 6º e último motivo de que a igreja passará pela grande tribulação
é que a igreja só será arrebatada depois da grande tribulação, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Se você lê em Apocalipse, capítulo 20, verso 1, 2, 3, 4 até o 6, você vai ver que na vinda de Jesus ele vai prender Satanás por 1000 anos. E você vai ver que os que serão ressuscitados serão aquelas pessoas que morreram por causa do número da besta, por causa daquelas pessoas antes do número da besta que morreram em Cristo Jesus. E também aquelas pessoas que pregaram e viveram a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que esta é a primeira ressurreição. Se na primeira ressurreição vão ser ressuscitados, juntamente com todos os cristãos que morreram em Cristo, vão ser ressuscitados que morreram pelo número da besta. Se essa primeira ressurreição para todos os cristãos é a primeira ressurreição que Jesus vai voltar, então a igreja vai passar pela grande tribulação. Então está aí 6 motivos de que a igreja passará pela grande tribulação. Jesus Cristo, ele disse nos evangelhos de que aquele que permanecer até o fim será salvo. Jesus Cristo, ele disse nos evangelhos que aquele que amar a sua própria vida, perdê-la-á. Mas aquele que não amar a sua própria vida e amar a Cristo acima de sua própria vida, ele dará e ganhará a vida eterna. Jesus Cristo está voltando. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Porém, nós temos que nos firmar a cada vez mais na presença de Deus. Buscar a cada vez mais a presença de Deus. Não ficar enrolado com os problemas dessa vida. Não ficar enrolado com as murmurações, com as invejas, contendas, dissensões na igreja. Mas procurarmos somente olhar para Cristo. Não olhe para aquele que está fazendo errado. Não olhe para o pastor errado, ou o bispo, ou o pastor que está fazendo coisa errada. Olhe para Jesus, porque nunca você vai ver Jesus fazendo alguma coisa errada. E naquele dia, cada um vai prestar conta de si. Prepara a igreja, prepara-te, ó Israel, o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Se inscreva nesse canal, comente, compartilhe, dê um joinha e que Deus possa abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus.